Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Aqui, a Paraíba é notícia, semanalmente neste espaço, trazendo o melhor da prestação de serviço, utilidade pública e verdadeiramente você ficando sabendo de tudo, dos principais acontecimentos da Paraíba em nível de Brasil e também mundial. No A Paraíba Notícia, agora tema livre na mesa com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Olá, estamos aqui. Vamos conversar, muita coisa para a gente conversar e mais uma vez eu gostaria de agradecer e parabenizar o meu querido companheiro Gualberto Freire pelo Fórum dos 15 anos do Espaço Ecológico. Inclusive nós tivemos lá um grupo de estudantes do IFPB com sua professora. E nos disponibilizamos, tanto eu quanto o Gualberto, aqui, a cada vez que as escolas precisem, nós estamos à disposição, porque a discussão ambiental precisa acontecer dentro das escolas. Cada vez mais os problemas estão se agravando e as consequências dele estão aí a olhos vistos. E a cada vez que uma consequência muito grave acontece, todo mundo se assusta. Comemoramos agora, dia 22, inclusive o fórum foi no dia 22, a Semana da Água, né? O Dia Mundial da Água. A CAGEPA fez inúmeras atividades junto com vários órgãos, se uniram todos, foi CAGEPA, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos, SUDEMA, a ESA, Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado da Paraíba, Secretaria do Estado de Educação, nós lá no nosso fórum, quer dizer, todo mundo falou sobre a água. Todo mundo chamou a atenção sobre os problemas que nós estamos tendo no planeta com a questão da água. Todos sabem muito bem que as pesquisas que são feitas pela NASA e outras instituições que estudam o espaço, essas pesquisas na busca de planetas onde haja vida, que até agora nós não temos nenhuma informação sobre isso, buscam primeiro a água. Esta semana eu li a respeito de uma nova pesquisa da NASA, em que ela encontra alguns planetas nas galáxias que já estão vendo alguns com um certo relevo, porque uma das coisas importantes da possível presença de vida é exatamente os vulcões, quando os gases são liberados e quando vai se formando em bilhões de anos, há toda uma possibilidade de vida no planeta. E essa possibilidade de vida no planeta está intimamente ligada ao oxigênio e à água, né? Oxigênio para respiração e água para todos os processos vitais de um planeta. Pois não. A discussão sobre a água também levou em consideração o que está acontecendo com os rios. E nós sabemos muito bem a situação em que se encontram a maioria dos rios, tanto no nosso estado, quanto no país, quanto no mundo, no que se refere às poluições. E, infelizmente, essas poluições estão se espalhando porque a espécie humana continua irresponsável, continua sem entender que todos nós nos unimos para resolver este problema, ou todos nós nos unimos de forma responsável para buscar soluções para o lixo, ou então nós vamos ficar afogados no lixo. E há alguns vídeos interessantes que mostram
a quantidade de lixo que já existe no planeta. Portanto, esse Dia Mundial da Água trouxe todas essas reflexões e vamos continuar refletindo e agindo. Porque a questão não é só diagnosticar. A gente sabe que existe, os problemas aí estão. E vamos fazer o quê? Uma vez eu conversando com um menino lá em Cuba, disse que havia problemas com a infância aqui, que tinha droga e que tinha muito menino na rua, etc. Coisa que não existe lá, que eles não sabem nem o que é isso. Aí ele me perguntou, e os TD, o que hacem? E vocês o que fazem? Então, quem tem consciência sabe que, havendo um problema, tem que se fazer alguma coisa. E uma consequência dessa questão da água, vocês viram que aconteceu lá em Campina Grande, né? O abastecimento de Campina Grande foi suspenso. Durante uma semana o pessoal ficou com problemas seríssimos de água, mas não foi porque a água faltou no rio, não. Foi porque houve um incêndio na estação de tratamento e simplesmente não se pôde mais encaminhar água para as casas. E as pessoas estavam muito aperreadas, muita gente buscou soluções. Agora é muito interessante, minha gente, que quando existe problema, sempre acontecem coisas tão inusitadas, tão lindas, que a gente se percebe espécie humana. Uma pessoa lá em Campina Grande tinha trabalhado na casa de uma família e ela estava num local onde não existia, onde a água tinha desaparecido durante essa semana. Pois bem, os antigos patrões desta pessoa mandaram de presente para ela um caminhão pipa cheio de água. E aí essa senhora ficou com essa água só para ela ou tomou alguma providência para armazenar toda essa água para ela? Não. Distribuiu essa água com todos os seus vizinhos. Então esse foi um fato muito bonito que aconteceu nesse problema que aconteceu em Campina. Mas o governo do estado, o nosso querido João Azevedo, fez reuniões lá em Campina e estão fazendo as pesquisas e as avaliações do que foi que aconteceu, por que esse incêndio lá é uma coisa que, inclusive, eles dizem que é um caso único no Brasil. Em nenhum local, uma subestação como aquela, com a proteção que tem, registrou um acidente como esse. Foi um acidente. Agora, provocado ou não, está sendo estudado, está sendo avaliado e as causas estão sendo apuradas. Mas o importante é que as providências foram tomadas, o problema já está resolvido e a partir de então o povo de Campina Grande já está muito feliz novamente porque tem água. E aí quando a água falta que a gente percebe como vai ser difícil se em algum momento faltar água no planeta. Mas a população esteve na rua. A população foi para a rua dizer não à nova lei de previdência que foi entregue, os projetos foram entregues já pelo presidente da República ao Congresso. Ele entregou tanto a proposta geral, né, do país, quanto a proposta dos militares, porque a dos militares é separada da proposta geral. E isso está trazendo muita dificuldade no entendimento entre os políticos, porque é uma proposta muito diferente da proposta que foi sobre a população, e a população precisa saber por que esses funcionários, porque estes brasileiros são diferentes. Por que eles são diferentes? Eles são tão brasileiros quanto nós, eles são tão funcionários públicos quanto nós, e na realidade, vejam bem que coisa interessante, o governo tem a expectativa de economizar 10,45 bilhões numa década. O resultado líquido de 97,3 bilhões efetivamente economizados e 86,65 bilhões que serão aplicados na restauração das, segundo eles, perdas dos
militares. O texto da reforma propõe aumento da alíquota. Vejam bem, o funcionalismo público federal hoje paga 12% em sua alíquota de INSS e irá, pela proposta, imediatamente a 14%. Na proposta dos militares, que é uma proposta de reforma, não é uma proposta de soluções para os problemas da Previdência, conforme está sendo dito. Então, a alíquota previdenciária deles passaria de 7,5%, a deles não é 12%, não, é 7,5%, para 8,5% em 2020, para 9,5% em 2021 e 10,5% em 2022. O período de ativo deles passaria de 30 para 35 anos e essa reforma, desta forma, na realidade, o que se está pretendendo, o que a gente está vendo que está acontecendo, é uma reformulação dos salários, inclusive da carreira, né? Eles pedem uma reformulação de suas carreiras. Além de mudar o atual regime dos militares, o projeto faz uma reestruturação na carreira das Forças Armadas. E, segundo o presidente, né, corrige assimetrias existentes entre as carreiras civil e militar. Na realidade, o que está acontecendo aqui é reestruturação da carreira. E o objetivo da reforma da Previdência não é reestruturação de carreira, é reforma que dê condições de se continuar a pagar Previdência. Agora, uma coisa muito interessante que precisa ser discutido é que tem Previdência e assistência social. No que se refere à Previdência, os técnicos têm dito que não há nenhuma defasagem. Agora, como destes mesmos recursos que entram para a Previdência se faz assistência social, então é aí onde os problemas estão e é aí onde está incidindo toda a ação no sentido de diminuir essa assistência social. Não pode. Como é que a gente pode aceitar que uma pessoa com deficiência que ganha hoje um salário mínimo da assistência social, essa pessoa vai passar a receber R$400? Será que é possível se diminuir salário de quem ganha tão pouco e que só terá direito a um salário mínimo integral a partir dos 70 anos de idade? Isso não pode. A gente não pode aceitar esse tipo de proposta. E é para que essa discussão aconteça que as pessoas estão na rua. É para que essa discussão aconteça que aqui na Paraíba e no Brasil inteiro, na sexta-feira passada, dia 22, houve um ato de protesto contra a proposta que chegou. Não é contra a reforma. É necessário reforma, há problemas, é necessário que os que sonegam paguem, sim. Agora eles dizem, mas é muito difícil se fazer com que empresas que sonegaram, tem algumas que até já faliram, que já nem existem mais. Pois é. A medida não foi aplicada no momento devido e isso provavelmente está perdido. Agora, ainda hoje, há empresas, grandes empresas, que sonegam. Então, vamos buscar aplicar a lei. Agora, não se pode impingir riscos à vida de pessoas que já são deficientes, de pessoas que precisam desses recursos, de aposentados e pensionistas que já têm um salário muito baixo. Não é aí que tem que incidir as medidas de reformulação da Previdência no nosso estado. Bem, a Paraíba tem investido muito na proteção aos idosos.
Um desses investimentos que aconteceu durante o governo de Ricardo Coutinho e tem continuidade agora é com relação aos condomínios Cidade Madura. Vocês já ouviram falar, né, nesses dois projetos, o projeto Colher e o projeto Cidade Madura. Já existem condomínios tipo este que nós temos aqui em João Pessoa, em mais 4 outras cidades. Esses condomínios são de uma segurança extrema, as pessoas ali são muito protegidas e têm ali possibilidade de viver muito mais tempo da sua velhice em harmonia com eles próprios e com a natureza. Então, a gente só pode dar parabéns pela continuidade desse trabalho e dizer que crianças e idosos merecem todo o apoio de todos nós. Mas vocês têm acompanhado essa questão lá do Porto do Capim, não é verdade? Uma população que está morando ali, na realidade, uma população num local chamado Maurício de Nassau, e que foi instada a receber uma notificação para deixar suas casas em 48 horas. Que isso? Precisa se fazer umas moradias melhores para essas pessoas? Essas pessoas precisam de condições melhores de vida? Se precisam, que se faça. Agora, que se faça com respeito àquelas pessoas que ali estão. Então, eles foram à rua, fizeram protestos, a população de João Pessoa toda esteve junto. Foi um protesto muito forte e, graças a Deus, com isto se impediu a retirada assim compulsória das pessoas. Não é assim que se faz. Vamos estudar com a comunidade que tipo de moradias serão feitas, onde essas moradias ficarão, se essas pessoas têm direito a moradias sociais. Agora, é preciso que se ouça as pessoas. É preciso discutir democraticamente sobre que condições a gente vai querer dar às pessoas que moram em nosso estado, em nossa cidade, em nosso país e no mundo. Comunidades ciganas do sertão recebem ações de cidadania. Minha gente, uma matéria magnífica esta que trata do pessoal que pertence a esta etnia e que tem lideranças interessantíssimas como a Maria Jane Soares e que moram principalmente em Sousa, né, onde se situam as comunidades ciganas da etnia Calon. A menina Maria Jane pertence a essa etnia Calon. Existem outras etnias no Brasil, são a Calon, a Rom e a Sente. São cidadãos que compõem uma outra cultura, que tem uma outra cultura, que tem direito ao respeito à sua cultura. Então, estão sendo cada vez mais protegidos, o diálogo existe, já a Jane faz parte de conselhos estaduais e isso é muito importante. Parabéns pela sua luta, Jane, pela defesa dos seus cidadãos. Bem, Porto de Cabedelo leiloou 3 terminais. Um leilão que aconteceu, a gente precisa saber o que é isso, que leilão é esse, se é privatização, é preciso se discutir muito sobre isso. Segundo a supervisora presidente das docas, a senhora Gilmara Temóteo, ela acha que o Porto vai receber bastante investimentos, que o Porto de Cabedelo pode se desenvolver bastante. Agora, Cabedelo está a braços com lutas importantes. Uma dessas é esta privatização dos terminais do Porto. A outra é a construção da BR, né, a triplicação da BR, que é preciso que se está tentando estudar muito bem isto,
porque do jeito como a coisa está sendo feita, já foi dita ao DINIT que não é desta forma que deverá ser, não é sem discutir com a comunidade que isto se fará. A comunidade tem feito movimentos na rua, tem ido ao Ministério Público Federal, ao DER, a outras instituições no intuito de buscar parceiros para essa discussão. Não é impedir, é discutir para fazer da melhor forma possível que não traga problemas para a comunidade. Bem, isso aqui é lixo, minha gente. Lixo, lixo, lixo lá na Rua da República. O pessoal está muito preocupado com isso. Agora, acreditam também a falta de educação da população. Olha aqui. No Varadouro. A população foi aos órgãos, os órgãos informam que todos os dias é retirado, é recolhido lixo lá no Varadouro, mas tem dias que ficam montanhas, a população está dizendo aqui, ficam montanhas de lixo. Por quê? Porque as pessoas levam lixo sem estarem acomodadas em sacos, em recipientes próprios, e ali ficam. Os órgãos não recolhem este lixo. E a população está muito preocupada com isso, já visto que a proliferação das doenças está muito forte. Vamos ver isso todo mundo junto, né? Bem, mamografia precisa ser feita periodicamente, minha gente, para que nós possamos reagir mais fortemente ao câncer de mama, né? Isso é uma coisa que está nas nossas mãos, fazer esse tipo de avaliação. Bem, isso aqui é calçadas nas quais nós não podemos mais caminhar, porque os comerciantes, mais uma vez, pelas dificuldades de venda, estão levando seu material para a calçada. E não é assim que se resolve o problema, né? Bem, a Paraíba está tendo muito bom desempenho em português e matemática, está entre os cinco estados mais importantes com relação a esse avanço, e a gente dá os parabéns ao secretário de Educação e aos professores do nosso estado, não é não? Olha só, um grupo de Brasília montará peças sobre Margarida Maria Alves, nossa querida Margarida, ícone da luta pela defesa dos trabalhadores rurais, morta pelo latifúndio exatamente por esta luta. Então está sendo montada uma peça com relação à vida de Margarida, é a companhia Burlesca que está fazendo isso, e nós esperamos que o mais breve possível possamos ver a nossa Margarida sendo retratada e sendo demonstrado toda a luta pela qual ela foi morta, assassinada pelo latifúndio. Esta é uma peça interessantíssima que já está sendo mostrada, O Rei do Lixo. E sabem quem está fazendo essa peça? É Dilson Alves, com o seu grupo, a Agitada Gangue. É um grupo que há muito trabalha com a questão ambiental. Nós da APAN sempre tivemos um apoio muito grande, trouxemos esse grupo para nós. Então, Dilson, parabéns à Agitada Gangue. Vamos divulgar O Rei do Lixo. E aqui se faz reflexão sobre o que é o lixo e qual a ação de cada um de nós, de uma forma lúdica. Parabéns, Edilson, você é um gênio sempre. Bem, aqui são as mulheres que inspiram. E hoje a nossa inspiradora é a querida jornalista cega, que tem paixão pela leitura, uma ativista nas redes sociais. Nossa querida Joana Bellarmino está sendo homenageada também pelo jornal A União, que com esta série tem demonstrado o quanto as mulheres inspiram outras mulheres, inspiram a humanidade. Joana é jornalista, é professora, é doutora, professora da Universidade Federal da Paraíba e uma das colunistas do jornal A União. Parabéns por essa homenagem, Joana, você a merece muito bem. Bem, um seminário de artesanato foi aberto, né, em João Pessoa, e isso demonstra o quanto o Estado tem buscado apoiar essas iniciativas da nossa população, e nós temos artesãos que são interessantíssimos e que mostram o quanto a nossa cultura é rica.
Mas a nossa Rádio Tabajara, com o programa Espaço Ecológico, que nós vimos já numa outra série daqui do nosso programa, no Espaço Ecológico, eles são pioneiros em fazer com que a discussão ambiental aconteça. Aqui nós temos outro pioneiro na Rádio Tabajara, que é o nosso querido Adeildo Vieira. Tabajara em Revista. Está com um programa excepcional em que leva artistas da terra. Parabéns, Adeildo, pelo seu programa. É um programa excepcional e é na Rádio Tabajara. E nós queremos dar os parabéns a nós e ao nosso querido companheiro Luizinho do Pagode, que voltou ao São Brasil, né? Todos os domingos ele está aí, do meio-dia às 3 horas, cantando a nossa música, trazendo os nossos cantores. O programa desse domingo foi muito bom, maravilhoso, e muitos telefonemas para mostrar o quanto você é querido, Luizinho, e o quanto o programa é importante para a cultura do nosso estado, com certeza. Bem, eu queria chamar a atenção, acho que eu fiz no outro programa, dos textos episcopais sobre o Padre Biapina. Foi o Padre Hernando que publicou um livro a respeito disso, uma matéria muito interessante do José Nunes, e falando sobre este livro que traz a nossa história, e traz a história do Padre Biapina, que está sendo canonizado, está em processo, e nós esperamos que o seja. Este livro é muito interessante e nós sugerimos que vão buscá-lo lá na Livraria do Luiz, podem encontrá-lo. Parabéns, Padre Hernando, pelo seu trabalho. A matéria, esse texto que veio aqui sobre o seu trabalho, foi muito bom, mostrando a força que você tem como escritor. Mas olha que coisa interessante, minha gente. É um índio da Bahia da Traição, Sevé. O Sevé faz arte já há muito tempo, e arte pautada na sua etnia. Arte que está sendo visualizada e respeitada no mundo inteiro. Este quadro aqui foi visto por um alemão que o reputou como uma das coisas mais importantes feitas. E este outro, vejam que maravilha de pintura. Este quadro, o Sevé o fez, o Índio Caçador. O nome dele é o Índio Caçador. E o francês Pierre, que aqui esteve, fez enormes elogios à pintura de Sevé. E a pintura de Sevé já está espalhada pelo mundo. Um índio potiguara. Parabéns, Sevé. Parabéns pela sua arte, parabéns pelo seu talento. Bem, Edelberto e Suênio lançaram livros no querido bar do Baiano, né? Suas poesias, e ali é um centro cultural. O Bar do Baiano é um centro cultural, e ali nossos artistas, e principalmente aqueles que têm uma ligação assim muito mais com o povo, uma ligação muito mais comunitária, usam o bar como local de explanação da sua arte, explanação do seu trabalho. Bem, essa matéria eu achei muito interessante. Ela é uma matéria de Hilton Gouveia, nosso querido jornalista historiador, e ele diz como os jornais de hoje tratariam alguns relatos bíblicos. E aí, nesta matéria, ele trata como foi a morte de Golias, né, por Davi, e essa matéria ele transforma numa forma lúdica de ver as coisas, numa forma mais contemporânea. Sansão, que queimou um trigal, a achada da Arca de Noé, Herodes destronado. Muito interessante, uma matéria que só poderia sair de uma mente tão lúcida, tão genial quanto a de Hilton. Hilton realmente tem uma paixão pela história, é um jornalista que tem uma qualidade excepcional de pesquisador, porque o jornalismo tem que ser pesquisa realmente, né? A gente sabe que é por aí que as coisas acontecem. Mas o nosso país está
revolucionando, hein, minha gente? As coisas estão acontecendo assim numa vertiginosa velocidade. Vocês viram o ex-presidente Temer foi preso num dia, agora já 4 dias depois já foi solto, ele e toda a turma dele, que está envolvida em processos gravíssimos no nosso país, em desvios de recursos do povo paraibano, do povo brasileiro, e já a prisão não foi correta, porque ela não tinha seguido os trâmites legais, e o juiz entendeu isto e soltou. Agora, por que é que não entendem que a de Lula também não seguiu os trâmites legais? Por que é que não entendem que ele está preso sem ter podido se defender? Para isso, não tem quem entenda, né? Mas nós estamos na rua, nós estamos discutindo, nós estamos dizendo a cada vez que é preciso que a nossa Constituição seja respeitada. O que nós buscamos é respeito da Constituição. E queríamos deixar aqui nosso protesto pela obrigatoriedade que o presidente da República deste país está fazendo com relação à comemoração do golpe militar de 64. Foi golpe, este golpe militar trouxe morte, trouxe sofrimento a muitas pessoas desse país que acreditam no mundo melhor para todos, e não adianta negar. Não adianta negar a história do país, presidente da República. A história do país tem que ser contada. Um abraço. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal no YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí. 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança, só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.